E aí, aqui é o... Sejam bem-vindos ao Anime Fixo. Vamos explicar tudo. Basicamente, há 20 anos, 20 anos atrás, começaria um que seria considerado o pior erro da humanidade. Lá estava, os cientistas descobriram uma nova raça e uma nova ilha que se autoproclamavam Macarianos, uma raça superior ao humano, que pareciam humanos, só que os braços eram mais grossos, levemente mais grossos. Eles eram maior do que o humano, entendeu? Tipo, se tivesse uma pessoa humana e uma pessoa macariana da mesma idade igual, o macariano seria mais alto e mais grosso, mas não no sentido de gordo exatamente, mas no sentido de ampliação mesmo. Aí lá, eles perceberam que assim que o maca, algo azul brilhante que os macarianos conseguiam usar e produzir, assim que se eles era algo totalmente neutro, um zero absoluto, que assim que o zero absoluto entra em contato com qualquer outro número, o zero se torna esse número. Assim, o maca, assim que toca exatamente, se eles colocarem um ar no meio, no centro do maca, de apenas uma gota de maca, criarão um vento forte. E o maca será transformado em vento forte. E nisso daí, eles perceberam, podemos criar a humanidade com sua ganância. Resolveu, vamos começar a vender. Eles capturaram, antes vamos estudar a anatomia, e capturaram uma mulher macariana. E aí capturaram um macariano e uma macariana. E assim forçaram a ter um filho chamado Raya. Aí eles também pegaram outro humano e forçaram a ter um filho também com essa mulher macariana. E aí chamaram ele de Gabriel. E aí, apenas alguns anos depois, 6 anos depois, os dois meninos, o mais velho, o Rian, tinha 6 anos, e o mais novo tinha apenas 5 anos. O Rian entrou na sala enquanto os cientistas estavam abrindo todo o corpo da mãe de Rian, macariana, para estudar. E aí o Rian simplesmente colocou os pés no chão junto às mãos e gritou, pum! E aí simplesmente pilares do absoluto, os lados de ilha a ilha formaram um globo e pum! A ilha afundou. E assim, o Rian só salvou uma pessoa, seu irmão, Gabriel. Mas o Gabriel era meio humano. Ele era mexido. O Rian não iria matá-lo porque ele é meio macariano. E não ia ajudá-lo, tratá-lo como irmão, porque ele é meio humano. Aí o Rian tacou o Gabriel no meio da sociedade para o governo em uma adoção, uma mera adoção de crianças normais e humanas. O Gabriel foi adotado por uma família humana que o trataram bem, cuidaram dele até seus 18 anos. Aí o Gabriel simplesmente viu seus pais serem mortos por um homem de 19 anos que usava uma máscara preta.
E aí ele percebeu, macarianos de todos os lados estavam invadindo totalmente o continente inteiro e matando sem piedade os humanos, considerando eles uma raça inferior. Aí o Gabriel estendeu a mão e aí o macariano com a máscara ficou surpreso quando ele percebeu que fogo estava saindo. E ele falou, macariano, o que é isso, porra? E logo fugiu. Os dois, o macariano fugiu. Até que, depois de alguns meses, aí estavam lá. Estavam em completo caos nos Estados Unidos todos, porque precisavam de 300 militares para conseguir matar apenas um macariano, porque eles tinham mais força, mais habilidade e principalmente mais resistência. Aí estava lá, a cidade pegando fogo, eu estava lá, o macariano com a máscara, sem camisa, apenas com short, e o Gabriel, irritado, falando, você me matou meus pais, seu desgraçado, você não tem amor pela vida humana. Aí o macariano falou, eles são apenas humanos, você deixou o macariano, mesmo que sendo mestiço, ainda deveria viver, ficar do nosso lado e tal. Eles são inferiores. Você viverá por mais de centenas de anos e me diga, eles ainda vão estar vivos, você vai ver eles apodrecer, morrer, te trair sem... Então me diga, vale realmente a pena lutar contra a sua própria raça pra salvar apenas ratos? Aí o Gabriel respondeu, eles não são ratos, eles são iguais a nós, eles têm o mesmo sentimento, eles sentem dor, eles sentem amor, eles são ratos. Aí o Gabriel, o macariano tirou a máscara e falou, e aí, irmão, quanto tempo? Enquanto tirava a máscara, destruía a máscara com facilidade. Ela mostrava seu Rian, né? Normal. Não tão previsível. Isso era muito previsível. Mas Gabriel tomou um choque. Por quê? Porque ele só se lembrava do Rian quando ele era pequeno. E agora? O irmão mais velho contra o mais novo. O Rian de 19 anos contra o Gabriel de apenas 18 anos. Aí o Rian rodou o dedo, fez assim e pronto. Vários criaram como cresce um ringue, entendeu? Um ringue que ele criou paredes em volta de um círculo onde eles vão lutar. Aí eles lutaram muito. Aí o Rian que estava lá sem um olho, ele estava sangrando pelo olho, sem um olho, sem uma parte do olho, sem um olho, apenas com um olho. Aí o Rian falou, ele estava de joelhos, assim, com uma mão segurando o rosto para ver se parava de sangrar. Ele estava sem olho. Imagine, o irmão mais velho, o mais forte, de raça pura, de joelhos pro irmão mais novo, raça mestiça, meio humano, meio macariano. O Gabriel estava lá, torceu um pouco de sangue, mas ainda estava muito melhor. O Rian estava lá sem um olho, de joelhos, com o olho sangrando. Aí o Rian falou para o Gabriel, irmãozinho, não sei como você me venceu, mas você nunca percebeu por que eu criei essas paredes? Aí o Gabriel tomou um susto e percebeu, assim que criou um pouco de terra para ver a parte das paredes. Ele percebeu o Rian não estava usando 100% do seu poder, porque ele sempre estava usando uma parte para simplesmente erguer um pedaço de terra onde eles estavam em pé, acima do ar, tão alto como prédios. E aí ele falou, o Gabriel falou, você sabe que não vai vencer essa luta, desista, eu te pouparei.
e da sua morte, o Rian falou: eu posso até não vencer, mas eu quero que você morra. E simplesmente estralou os dedos. E a terra começou a cair freneticamente. Até que o Gabriel, o Rian, estava lá, esperando no chão, cuspindo sangue, enquanto o Gabriel estava ao seu lado, deitado, com todo o seu corpo doendo, também cuspindo sangue. Aí o Gabriel estendeu a mão para tacar fogo na cara dele e pum, pum. Ele sentiu um corte. O Gabriel tinha estendido um pilar afiadíssimo que arrancou o braço do Rian. O braço foi voando, decepado até a cara de Gabriel. O braço soltou uma rajada de fogo mortal que matou o Gabriel. E o Rian estava aparentemente morto, no chão, patético, sim. Aí o Gabriel falou: eu posso até morrer, mas eu vou fazer você sentir a pior sensação. Você vai ser um ser inferior também. Pum. E aí usou o último resto de maca no estômago de Rian, o golpe mais cruel. Aquele que os macarianos até sentiam nojo. Ele destruiu o núcleo que todos os macarianos usam para produzir maca. E lá, o Gabriel com a cara toda queimada, saindo sangue pela cara inteira, desferiu o golpe. O Rian soltou sangue pela boca, como se estivesse morrendo. O corpo queimado do Gabriel caiu ao seu lado, enquanto o Rian estava lá, descansando, com os olhos, sem um olho, sem um braço, sem poder usar maca. Assim ele estava com o pior, que é um ser inferior, que ele sempre considerou a raça humana inferior. Sempre considerou ela inferior, patética, e agora ele estava lá, pior do que um único humano. Ele estava sem poder usar maca, até que vários e aparentemente os dois irmãos morreram. Isso é o que todos acharam. Vamos descobrir a verdade na parte 2. Anime Fecha.